Graça e paz. Eu sou o reverendo José Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora. Aqui, em nossa escola dominical, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: não adianta evitar os assuntos urgentes. Eles não vão embora. Lição de número 13, a última lição. O cristão e a cultura. Tem alguma coisa boa neste mundo mau? Leitura básica em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Introdução. Cultura é tudo que se refere à realidade social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade. Valores, atitudes, crenças, costumes, língua, arte, histórias, símbolos, etc. Para alguns cristãos, tudo na cultura é mau e demoníaco. Deve-se, portanto, rejeitá-la inteiramente. Mas, por outro lado, há cristãos que se relacionam com a cultura sem avaliar nada, como se ela fosse neutra e inofensiva. Pode-se, assim, incorporar tudo o que há na cultura. Como os cristãos devem relacionar-se com a cultura? Existem limites nesta relação? Qual é a abordagem bíblica dessa questão? Tópico 1. O engajamento com a cultura. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, à semelhança de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Vice-regente de Deus. Deus fez um pacto com Adão e Eva, evidenciado a partir de algumas responsabilidades que expressamente lhes deu, as quais chamamos
de mandatos. Ao mandato espiritual, que envolve um relacionamento com Deus. Tem também o mandato social, que está ligado à família, ao dever deles de se relacionarem entre si e terem filhos para a glória de Deus. E por fim, e não menos importante, é o envolvimento com a sociedade, ao qual chamamos de mandato cultural. Esse mandato se traduz no compromisso do ser humano de cuidar da criação e administrá-la do jeito que agrada ao Criador. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é chamado para desenvolver a criação perfeita, representar o Criador e fazer cumprir a sua soberana vontade no mundo. Apesar do pecado de Adão e Eva ter rompido a relação entre a humanidade e o Criador, bem como ter prejudicado o compromisso do homem em cuidar da criação, os cristãos ainda devem ter uma atitude afirmativa e dinâmica em relação à cultura. A igreja deve ser comprometida com o seu lugar na sociedade. Afinal, o Salmo 24, versículo 1, declara que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Agentes da graça salvadora e comum de Deus. Os cristãos ainda são chamados para cumprir o mandato cultural. Discípulos de Jesus são agentes da graça salvadora de Deus, trazendo outros a Cristo, mas também são agentes de sua graça comum, preservando e renovando a sua criação, defendendo as instituições da família e da sociedade e denunciando as falsas cosmovisões. Tradição reformada, graça comum. O famoso discurso do grande estadista holandês e calvinista Abraham Kuyper, na inauguração da Universidade Livre de Amsterdã, resume essa visão. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre a qual o Criador, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tiago escreve: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança, nem sombra de variação. Tiago 1:17. Se existe verdade, beleza, estética, sabor, harmonia em produtos e textos culturais que se harmonizam ou não ferem princípios e valores das Escrituras, ainda que não produzidos por cristãos, eles podem ser recebidos como expressão da graça comum de Deus, o qual faz chover e brilhar o sol sobre justos e injustos. Mateus 5:45. O reformador João Calvino, comentando a carta de Paulo a Tito, no versículo 12 do 1º capítulo, escreve: toda a verdade é de Deus,
E, consequentemente, se homens ímpios disserem tudo que é verdadeiro e justo, não deveremos rejeitá-las, a verdade, pois isso veio de Deus. Além disso, todas as coisas são de Deus, e, portanto, porque não seria permitido dedicar para a sua glória tudo que pode ser adequadamente utilizado para este fim. Para o mundo, contra o mundo. Não estou recomendando você a ingerir altas doses de conteúdo moralmente censurável, mas não podemos nos dar ao luxo de enterrar a cabeça na areia. O cristão deve encarar a cultura como uma mistura de verdade brilhante, deteriorada por meias verdades e claras resistências à verdade. Devemos sempre lembrar, em cada situação, que a igreja é para o mundo e contra o mundo. Ou seja, a relevância da igreja no mundo consiste no envolvimento dela com a cultura, mas depende de sua contraposição aos aspectos pecaminosos da cultura. Tópico 2. O engajamento crítico com a cultura. Antes de chegar em Romanos 12, 1 e 2, Paulo fez uma longa e inspiradora viagem pelo plano da salvação em Cristo, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. Ele fala sobre o juízo de Deus sobre os gentios, capítulo 1. O juízo de Deus sobre os judeus, Romanos capítulo 2. O pecado humano e a justiça divina, capítulo 3. A base da nossa justificação, Romanos capítulo 4. A justificação pela fé, capítulo 5. A santidade como efeito da justificação e da presença do Espírito Santo. A partir de Romanos 12, Paulo apresenta a resposta do cristão diante de todas essas graças de Deus em Cristo Jesus. Tornar-se cristão envolve uma mudança radical de vida. Como resposta ao amor de Deus, o discípulo de Jesus vive um estilo de vida contracultural nas mais diferentes esferas da vida: família, trabalho e sociedade. A pergunta é: por qual razão não podemos nos conformar com a cultura na qual Deus nos colocou? O que há de tão errado no mundo? Letra A. O mito da cultura puramente secular. Vivemos num mundo grandemente afetado pela rebelião humana, o que inclui a cultura. A cultura, como construção humana, transmitida de geração em geração e que abrange todas as dimensões da vida em seus aspectos público, social e histórico, carrega suas crenças, que são consequências da queda. Mesmo quando determinada sociedade se diz adepta de uma cultura secular, existem compromissos religiosos nas suas camadas mais profundas. Portanto, em vez de falar de uma sociedade secular,
da qual o Deus vivo foi removido, poderíamos nos valer do termo sociedade pagã, que jura lealdade a deuses falsos ou a ídolos, que nada mais são do que substitutos escolhidos para preencher o espaço deixado pelo Deus verdadeiro. Letra B. A semente da religião e os ídolos da cultura. Reconhecendo essa zona religiosa invisível da cultura, Herman Bavinck assinala que toda a cultura, em todas as suas manifestações, é uma totalidade estrutural em que tudo se encaixa e em que a religião ocupa uma posição central. Essa posição central da religião na sociedade, a busca pelo transcendente, se deve ao que o próprio Bavinck chama de desiderium aeternitatis, ou o anseio por uma ordem eterna que Deus plantou no coração do homem. João Calvino chama isso de semente da religião. Dentro de cada ser humano há senso de divindade que o impede ou impele a fabricar deuses em seu coração. Uma cultura puramente secular não existe, pois por baixo da superfície da cultura há sempre a raiz da religião. Quais são os grandes problemas da cultura brasileira? Letra C. A irrelevância da relevância. O cristão não deve poupar esforços para expor e denunciar os ídolos das culturas nas quais ele foi chamado para compartilhar as boas novas. Quanto mais nós cristãos perseguimos relevância acriticamente, mais corremos o risco de nos tornarmos irrelevantes no mundo. Há uma irrelevância em perseguir a relevância, assim como há relevância para a prática da irrelevância. Para ser verdadeiramente relevante, você tem de dizer coisas que são fora de moda, não badaladas. Tópico 3. Mensagem para você. A. Viver. Coram Deo. Toda a vida humana se dá perante a face de Deus. Coram Deo. Portanto, devemos evitar o tipo de dualismo que separa as esferas secular e sagrada da vida. O cristão precisa entender que tudo que ele veste, ouve, consome, compra, como ele fecha negócio, como ele se relaciona, tudo isso ele deve fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. B. Produzir cultura no teatro da glória de Deus. No livro 1 das Institutas, João Calvino descreve o mundo criado como o deslumbrante teatro da glória de Deus. Se o mundo é o mundo de Deus,
não devemos restringir as nossas ações às quatro paredes de edifícios religiosos dentro de nosso calendário eclesiástico. Não é sábio amuralhar as contribuições culturais da Igreja aos seus templos. Às vezes, os cristãos erram em sua missão porque acreditam que tudo que é arte produzida pelos discípulos de Jesus deve compor as liturgias dominicais e se limitar a elas. Conquanto haja arte e júbilo no culto cristão, devemos incentivar os crentes a serem agentes de produção cultural e transformação da cultura no teatro da glória de Deus. Letra C. Influenciar a transformação da cultura. Somos instrumentos de Deus para manifestar os valores do seu reino em tudo o que fazemos, incluindo a formação da cultura. O cristão não pode se esconder em uma bolha. Creio que há cristãos com boas intenções nessa fuga do mundo, de todo mundo, e não se contaminar com os valores distorcidos da cultura apóstata. Porém, tal postura é escapista, gera ostracismo, infidelidade a Deus como seus mordomos e prejudica o papel da comunidade cristã, que deve ser sal da terra e luz do mundo. Disse Jesus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Letra D. Acautelar-se com o consumo acrítico da cultura. A igreja não pode alienar-se. Se assim for, ela corre o risco de se transformar num gueto religioso, que não faz diferença no mundo. A comunidade dos discípulos de Jesus não pode querer preservar a sua santidade fugindo do mundo, mas também não pode capitular aprovando os lixos culturais. Caso contrário, ela será tão parecida com o mundo que diferença alguma fará nele. Letra E. O engajamento de Jesus na cultura. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo de engajamento cultural. Ele tomou a forma de homem e entrou na história. Tornou-se um infante como qualquer outro. Nasceu e cresceu numa família tipicamente judaica. Jesus se comportou como um judeu do primeiro século. Comeu e se vestiu de acordo com o costume de seu tempo. Participou de eventos culturais, como festa de casamento e jantares. Ele se comunicou a partir da linguagem humana, contou histórias usando símbolos e imagens de seu tempo para ensinar verdades espirituais profundas. Por outro lado, ele confrontou duramente a cultura para a qual Deus o enviou. Ele repreendeu os religiosos, confrontou as tradições dos fariseus e a autoridade de César, declarando-se Senhor. Ele denunciou o pecado e todo o sistema corrupto de Israel. Jesus foi sensível e crítico em relação à cultura. Desse modo, ele viveu como luz dos homens. Assim,
Ele atraiu o amor de alguns e o ódio de muitos. De fato, o sofrimento é sempre inevitável quando se vive no mundo confrontando a idolatria e os perpetradores do mal, da perversidade e da miséria. Conclusão. Disse-lhes, pois, outra vez Jesus: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. A igreja não pode comprometer sua santidade assimilando acriticamente valores distorcidos da cultura contemporânea, nem tentar preservá-la fugindo do mundo. A igreja carrega a missão de ir ao mundo, engajar-se nele e confrontá-lo, para que pessoas abracem em Jesus o caminho para Deus. Fazendo isso, os seguidores de Jesus espalham a missão do próprio Cristo e, consequentemente, devem esperar o mesmo sofrimento como custo natural de seu discipulado e marca de seu testemunho. Aplicação. Deus diz sim e não à cultura. A humanidade está naturalmente contra ele. Ela está em rebelião contra a graça de Deus. Nós temos de dizer que Deus aceita a cultura humana, como também que Deus julga a cultura humana. O desafio do cristão em relação à cultura é tanto a afirmação como a rejeição dela, solidariedade com a cultura e separação dela. Qual seria para você um modo prático de denunciar e se contrapor aos ídolos da cultura? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima com uma nova lição da nossa escola dominical.